Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite, para que nós possamos aqui juntos aproveitar as energias da casa, aproveitar essa conexão que se estabelece quando a gente vem para cá e volta os nossos pensamentos para o que vai acontecer aqui. Eu sempre digo que é difícil a gente limpar a mente das coisas que nos perturbam, dos pensamentos que mesmo a gente tentando evitar vão se infiltrando, mas se a gente se esforçar e for treinando, a gente consegue se concentrar em coisas que nos trazem paz, que nos trazem serenidade, que nos fazem bem ao coração e com certeza estar aqui nessa casa, em companhia da espiritualidade amiga, ouvir uma palestra, como nós vamos ouvir hoje do nosso companheiro Alex, que vai falar sobre as regras de ouro da felicidade, um tema muito agradável, nos possibilita que a gente entre nesse estado de espírito e principalmente que a gente leve conosco isso, né? É importante a gente entender que o tempo que nós estamos aqui é muito precioso, mas que é necessário que a gente leve a reflexão para além das portas do centro espírita, né? Que a gente se lembre ao longo da semana, dos meses, aquilo que a gente aprende aqui e o que a gente sente aqui, para que a nossa vida realmente sinta os benefícios, né, dessa escolha que a gente faz. Bom, antes da gente começar a tarefa da noite, a gente sempre fala desse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento gratuito da USE Piracicaba. Ele fica ali em cima, à saída, quem quiser pode levar. Ele fala aqui das bases da doutrina de uma maneira simplificada, de uma maneira bem fácil de entendimento, para aquelas pessoas que querem se iniciar, né, para conhecer um pouco. Então, vocês podem levar para si mesmos, para os amigos, para aquelas pessoas que perguntam o que acontece na doutrina espírita, o que é pregado na doutrina espírita, de uma forma sem colocar o misticismo que envolve o tema. Mais 2 avisos que a gente tem para informar vocês. O primeiro é que nós já retornamos com o estudo do Livro dos Espíritos às quintas-feiras, das 20 às 21h30. Então, basta chegar aqui nesse horário, às quintas, para estudar conosco. Nós já estamos na pergunta 100 e alguma coisa, mas cada pergunta é uma lição, né? Às vezes a gente fica 3 semanas, né, Rodrigo? Numa pergunta só, trocando impressões, aprendendo, está sendo bem produtivo. Então, o Livro dos Espíritos às quintas, às 20 horas. E iniciaremos no dia 20 de março o curso de passe. O curso de passe, o objetivo dele, obviamente, é a formação de trabalhadores para o passe, mas não é obrigatório. Então, se você tem interesse em entender qual é, né, o procedimento do passe, como ele se processa, quais os efeitos, enfim, pode vir sem ter medo de que você vai ter que trabalhar no passe. Se quiser vir só para conhecer, fique à vontade. Ele é até bem interessante até para quem só recebe o passe, porque às vezes a pessoa senta ali e não sabe como que se processa e às vezes nem aproveita todos os benefícios. Porém, nós temos certeza que as pessoas que fazem o curso alcançam o entendimento de quanto essa doação de amor é importante e vai despertar naturalmente a vontade, né, de ser um trabalhador, porque nós estamos aqui para servir. Então, vai começar no dia 20 de março, todas as segundas, às 20 horas, e tem a duração de aproximadamente 6 meses. Tá? Então, dito isso, vamos dar início à palestra da noite. Como eu disse, né, hoje nós estamos recebendo o Alex Bonafini, nosso irmão aí da casa, e para que a gente possa aproveitar, vamos cerrar os nossos olhos por um momento, elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade amiga aqui presente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pelo dia que nós tivemos, pelo alimento que nos nutriu o corpo, pela companhia dos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pelas dificuldades que possam ter acontecido, que com certeza quando nós estivermos com o coração mais sereno entenderemos que são oportunidades de burilamento que a gente recebe para se fortalecer, para aprender o que é necessário para o nosso crescimento, e que ao deixarmos essa casa, ao final dessa tarefa, possamos levar conosco as energias aqui recebidas e a reflexão da noite para que nos sirva de luz em nossa caminhada. Que assim seja. Boa noite a todos.
Que a paz de Jesus seja conosco. Conta uma história que existia um sábio num povoado bem pequenininho, bem feliz, as pessoas muito unidas, muito próximas. E esse homem, ele era o baluarte, era a pessoa inteligente, a pessoa sábia que auxiliava a todos encontrarem o seu caminho. No entanto, todo lugar que há um gigante, existem pigmeus existenciais. Existem aqueles que querem destruir aquele que mais tem. E, de fato, a tarefa daquele que mais tem é auxiliar justamente aonde não se tem nada. E muitas vezes o que acontece? A luz, ela ofusca as trevas. E as trevas, elas reagem, querendo impedir que a luz se expanda. Então é algo normal de acontecer. E aquele homem calejado, então, recebeu um grupo de jovens que tinha o objetivo de desmoralizá-lo, de constrangê-lo. Um dos jovens se aproximou dele e, com um pássaro nas mãos, fechada, perguntou: mestre, esse pássaro em minhas mãos está vivo ou está morto? Dependendo da resposta que o mestre desse, se o mestre falasse que o pássaro estava vivo, ele esmagava e matava a ave. Se ele falasse que estava morto, ele abria a mão, o pássaro saia voando. Então, de uma forma ou de outra, ele poderia ser constrangido. Mas calejado com os problemas do ser humano e suas idiosincrasias, ele simplesmente respondeu ao jovem: jovem, o destino dessa ave está em suas mãos. E foi embora. Da mesma forma, o destino de nossas vidas está em nossas mãos. Não cabe a ninguém decidir por aquilo que cabe a nós decidirmos. Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nós temos o mérito ou o demérito daquilo que acontece de bom ou de ruim em nossa vida. As pessoas podem ajudar a nossa felicidade, mas não ser responsáveis por elas. As pessoas podem ajudar a nossa tristeza, a nossa infelicidade, mas não serem responsáveis por elas. Por isso é que aquele que cresce e evolui, que aprendeu ao longo do tempo com os diversos seres sábios que pisaram a face da terra, e nós, como espíritas cristãos, nós temos como modelo e guia do planeta Jesus. Mas ele não foi o único sábio que trouxe conhecimentos fora do comum. Ele trouxe o Evangelho. Ele trouxe o código moral para toda a humanidade. Mas antes ele enviou outros, espalhou-os pelo mundo. Aqueles que ele confiou à nossa guarda, para trazer conhecimentos, para ir trabalhando o intelecto e o sentimento, para que ele pudesse a seu tempo chegar e ser mais fácil de trazer conceitos tão elevados. Tão elevados são os conceitos que Jesus trouxe à face da terra, que até hoje homens e religiões se acotovelam, tentando entender a interpretação de suas palavras. E especificamente, em consonância com a doutrina espírita, com o cristianismo, eu reservei para hoje uma palestra que eu tenho há mais de 20 anos, tanto que eu trouxe até o meu manuscrito, eu estava mostrando, né? Caiu nos pedaços no papel, que eu preciso até dar uma renovada. Essa palestra, eu assisti essa palestra pelo Divaldo Pereira Franco há mais de 20 anos atrás. E adquiri um livro que falava a respeito desse tema. E eu fiquei tão apaixonado pelo tema que eu, de tempo em tempo, pelo menos uma vez por ano, eu repito essa palestra. Porque se Moisés recebeu no Monte Tabor 10 mandamentos que são fantásticos, se você cumprir os 10 mandamentos, você vai ser feliz. Porque é impossível você ser feliz com o seu irmão infeliz, ou fazendo-o infeliz. É impossível você ser feliz num mundo que não tenha justiça social, num mundo com desigualdades, num mundo em que você ofende os outros, acha que está tudo bem. Existe uma linha que delimita
que demonstra os limites até onde nós podemos ir e onde não devemos ultrapassar, e a mesma coisa com as outras pessoas. Isso se chama respeito. Respeito. No entanto, se nós estudarmos, não foi só ele que recebeu essas regras maravilhosas. Diversas partes do mundo, diversos povos tiveram religiões diferentes, mas que trouxeram conceitos fantásticos. E hoje eu falo a respeito de um povo chamado Tolteca, que existiu antes dos astecas, onde hoje é o México. Eles viveram numa cidade chamada Teotihuacan, também chamada de Cidade das Estrelas, que se tem poucas fontes materiais, por causa da invasão dos espanhóis à América Central, que a prática dos espanhóis como dos portugueses eram chegar nas colônias e destruir tudo, prédios, destruir a religião, com desrespeito total à religião local, para impor o cristianismo. E com isso as fontes foram embora também, sobraram alguns prédios para contar a história e alguns documentos, poucos. Mas sobrou o estudo moral de um povo tão avançado quanto as culturas romana e grega, para vocês terem uma noção. Eles viveram entre 800 e 1200 anos depois de Cristo. E eles tinham 4 regras, que eles chamavam de compromissos, que está inserido no livro de Dom Miguel Ruiz, chamado Os 4 Compromissos. Esses 4 compromissos, seguidos de forma disciplinada, compromissada, daí ser compromisso, eu garanto que todos aqueles que seguirem essas regras, esses compromissos, serão felizes. Porque não é uma palestra de autoajuda, que isso a gente tem aos cântaros por aí, né? Sempre dizendo mais do mesmo. É simplesmente uma forma da gente se transformar, da gente corrigir erros antigos, que a gente traz de outras existências, para se tornar um espírito melhor. Nós não dizemos, quando a pessoa vai dormir bem tranquilo, fala o sono dos justos. Nós também podemos ter a vida do justo, que é a vida tranquila, calma, sem ansiedade, sem preocupação, mas confiante. Porque a palavra fé não quer dizer acreditar, a palavra fé quer dizer confiar. E aquele que confia e espera no Senhor, alcançará os seus objetivos. E automaticamente será feliz. Não que a regra do planeta Terra seja a felicidade total. Isso é impossível. Nem mesmo no planeta de regeneração, que vai se transformar a Terra, porque está em transição de expiação e provas. Expiação e provas, não expiação ou provas, que a gente passa pelos dois. Para a regeneração, nem na regeneração vai ter a felicidade plena. Vamos pensar numa linha de felicidade que vai cada dia aumentando. Ou que se ela se mantenha estável, a felicidade, já estaria bom. Não existe isso na Terra. É uma linha que é felicidade, infelicidade, felicidade, infelicidade, e aí vai. É assim. Aqueles que trabalharem melhor por si mesmo e pelo seu próximo, vão ter mais altos do que baixos. E isso vai definir que você vai ter uma vida mais feliz. A primeira regra é que sua palavra seja impecável. Fonte de muitos males, de muitas confusões, de muitas separações e até de guerras. A palavra pode transformar ou pode destruir. O que poucas pessoas não atentam é que quando nós falamos, nós não apenas verbalizamos, mas as nossas palavras saem carregadas com o magnetismo que estamos tomados, com o pensamento que nós temos. Se eu penso bem, falo bem, desejo bem, minhas palavras sairão carregadas de energia positiva. É por isso que quando nós escutamos uma boa palestra, uma boa pregação, um bom conselho, uma palavra de carinho, a pessoa não precisa falar muito, mas se ela se nos reporta a nós com carinho, nós nos sentimos bem, felizes,
e dispostos a alcançar os nossos objetivos. No entanto, se quando nós falarmos, nós pensarmos no mal, desejarmos o mal, e as nossas palavras forem carregadas de mal, elas também serão carregadas de magnetismo inferior, de energia inferior. E por menos que falemos, nós vamos destruir a vida da outra pessoa, ainda que momentaneamente, mas muitas vezes essa destruição, ela é crônica. Um esposo que constantemente desmoraliza sua esposa, a rebaixando, a submetendo, isso é violência doméstica. A esposa que constantemente desmoraliza e constrange o esposo dia após dia, com palavras difíceis, palavras de negativismo, de desesperança. Um pai, uma mãe, um cuidador que se direciona ao seu filho e àquele que é cuidado com palavras rudes, palavras grosseiras, que saem carregadas da sua energia negativa e vão destruindo, rebaixando, submetendo a criança, até que ela se desenvolva e cresça com diversos transtornos. Aí a gente entra, Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Não tem nada a ver com vidas passadas. Tem a ver com o hoje, com o que você fez hoje. Um patrão que desmoraliza o empregado, e ele vai render menos, e ele vai sofrer, e ele vai embora para casa chateado, estressado, e vai brigar com a família, e aí por diante. E aí por diante. Por isso que a nossa palavra, ela é muito importante. Não só o que falamos, mas como falamos. Por isso nós devemos falar sempre com integridade. O que é falar com integridade? Evitar os palavrões, evitar os maneirismos, evitar os apelidos. Alguns são bacanas, é até gostoso de escutar, mas muitos ferem a outra pessoa etnicamente, sexualmente, ou de outras formas variadas para rebaixá-la. Que a pessoa vai aguentando, para não parecer chato, mas ele vai se destruindo por dentro. Pessoas que falam palavrões o tempo todo, a cada 5 palavras, 6 é palavrão, e constantemente estão falando, ou pessoas que só falam de desgraça. Por quê? Porque se alimentaram com desgraça. Tem pessoas que você encontra, a pessoa fala, e você viu aquela notícia? Nossa, você viu aquele acidente? Nossa, você viu aquela morte? Você viu quanta pessoa morreu? É só isso. É um Notícias Populares ambulante. Quem é os mais antigos que lembra desse jornal que você pegava na banca, ele já saía da banca quentinho, saindo sangue. De tanta desgraça que tinha. Mas para que Notícias Populares hoje? Não é só ligar a televisão à tarde, todo dia, tem alguém falando alguma desgraça. E o pior de tudo, que os idosos adoram assistir esse programa. Estão lá em casa, liga 3 horas da tarde, está lá falando desgraça. Meu Deus do céu, como você vai ser feliz com isso? Aí você vai reproduzir aquela desgraça. E ao invés de compartilhar beleza, você compartilha desgraça. Dizer apenas o que se sabe. Tem muita gente por aí dizendo meias verdades. E uma meia verdade é uma mentira. Porque não existe meia verdade. Ah, eu estou falando quase verdade. Então você está falando mentira. Porque no meio da verdade tem uma mentira embutida. Ou então está faltando um pedaço da verdade. As redes sociais estão cheias de meias verdades. De criações que eles chamam de fake news, e eu vejo as pessoas divulgando absurdos. Aí antes de eu ficar horrorizado, o que eu faço? Eu pesquiso. Aí eu pesquiso, vejo que é mentira e devolvo para a pessoa para falar, para de divulgar, é mentira. Coisas absurdas, gente, coisas absurdas que você vê. Teve uma época que o pessoal estava divulgando, há uns 2 governos atrás, que o governo tinha lançado um vale prostituta,
que dava 2.000 para prostituta. Eu falei, nossa, mas não dá nem para o pobre 2.000, vai dar para prostituta 2.000? Tinha o nome da deputada e tudo, que fez o projeto e que passou o projeto. Que tem que passar, o pessoal votar. Isso era um horror. A deputada, quantas vezes foi na rede social falar, é mentira. E o pessoal falava, que horror, fale prostituta. Era só o que faltava, né, gente? E o pessoal acredita nessas coisas, nessas bobagens. E o pessoal acredita. Então, falar só o que você sabe. Eu costumo falar para o meu filho, quando ele começa a falar de assunto que não sabe, falo, você sabe o que você está falando? Se você sabe, não fale. Não fale. É melhor. Desde já. Evitar usar palavras para falar de si mesmo ou dos outros. Falar dos outros é fofoca, né? De si mesmo. É complicado você falar de si mesmo. Evite falar de si mesmo. Para o bem, se você fala demais, ou você fala o que é, mas são os outros que têm que reconhecer, você está sendo narcisista, pedante. Ou, como o pessoal diz, está querendo se mostrar. Ou, como os jovens dizem, está se achando, né? Está se achando. Se você fala mal de si mesmo, você está se submetendo e se destruindo. Porque tem pessoas que só falam, como eu sou burro, como eu não presto para nada, como eu sou incompetente. Nossa, Maria, então eu preferi falar bem demais. Porque daí a pessoa está depressiva e não sabe. Jesus, se você pegar o evangelho dele, ele fala muito sobre o falar. Eu separei umas 3 citações de Jesus. Uma citação importante de Jesus. Ele diz o seguinte: não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas é o que sai. O que entra pela boca vai para o estômago, mas o que sai vem do coração. Porque tem pessoas que procuram fazer dietas para alcançar a purificação. Diversas. Mas o que a pessoa não entende é que ela pode fazer a dieta que for. Se ela não se transformar, se ela não se modificar, não vai adiantar nada. O corpo está bem, mas o espírito está pútrido. Não adianta nada. Não adianta nada. Se nós verificarmos, o Hitler é vegetariano. Chico Xavier comia carne de porco. Então, se a gente tomar como base, isso não regula. Você pode fazer esforços para se melhorar, mas o avanço é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aqueles que querem evoluir, cortando fatos materiais, estão confundindo a superfície com o fundo. Começa de dentro de você para fora a transformação. Depois você muda o que está na parte externa. Tem muitas pessoas que na rua, para os outros, externamente são maravilhosos, mas por dentro são horríveis. São chamados tiranos domésticos. Jesus ainda fala, a boca só fala do que o coração está cheio. Isso é muito claro. Sabe quando a gente estoura e fala um pacote de besteira e fala tudo aquilo contra a pessoa, aí depois a gente acaba falando, não, porque eu estava nervoso, eu não queria falar aquilo, não queria sim, sempre quer. Nós só não falamos tudo o que pensamos porque existe uma coisa chamada verniz social. Graças a Deus, né? Que se a gente falasse tudo o que a gente pensasse, ninguém ficava do nosso lado. Quando nós estamos desequilibrados, magoados, entorpecidos por drogas ou bebidas, ou algum tipo de medicamento específico, o verniz social vai embora faz tempo. Aí a gente fala tudo e mais um pouco. É muito comum as pessoas com Alzheimer, quando elas estão no ápice da crise, ela começa a ofender as pessoas, falar um pacote, porque a gente vai juntando durante uma vida inteira um ranço, um ressentimento. E o Alzheimer faz com que você perca o controle moral e o verniz social. É normal isso. Aí ela vomita. Infelizes são aqueles que não precisam de Alzheimer para fazer isso contra as outras pessoas, né? Que fazem qualquer ato de desequilíbrio. Aí uma sementeira de bênçãos, que você demorou anos para conquistar,
você destrói com uma só palavra. Uma só palavra. Pensou a mãe que fala para o filho, ele vem com material assim, não consegue, burro, não consegue fazer nada. Já está destruindo a autoestima. A gente tem costume de fazer isso. Nós temos costume de fazer isso, todos nós. Não estou falando que eu não faço, todos nós fazemos. No momento desatino, imagina nas aulas à distância durante a pandemia, pelo amor de Deus, era uma coisa ter um capeta em casa, ajudar a criança na aula, e os professores entupindo lição, um monte de lição para 5 anos, e as crianças não conseguiam entender, não conseguiam fazer, e o pai tinha que ajudar. Quanta confusão, quanto rolo que deu. Então a nossa palavra ela é muito poderosa. Jesus falava ainda, seja o seu falar sim, sim, não, não. É a convicção. Nós temos que ter convicção na nossa palavra que falamos. Se eu sou inseguro ou eu não acredito naquilo que eu falo, eu vou falar com insegurança. Imagina um orador inseguro, um orador que não estuda, um orador que não acredita naquilo que ele está pregando, ninguém vai acreditar nele no público. É por isso que tem pessoas que assistem a uma palestra e falam, eu não acreditei em nada que ele falou. Não gostei nada, não é legal. Porque ele não teve um magnetismo de demonstrar, eu acredito nisso, eu tenho certeza disso. Podem confiar. Então, nós temos que ter convicção. A convicção só é adquirida com conhecimento e com posicionamento. Estão faltando pessoas para se posicionar no mundo. A maioria das pessoas são como folhas ao vento, mudam com qualquer coisa que aconteça. Por isso, seja o seu falar sim, sim, não, não. Como você vai mudar o mundo se você não consegue nem manter quem você é? Então isso denota uma transformação quando você consegue fazer tudo isso. E obviamente que você vai ser feliz. Porque independente do que aconteça, você vai ser você mesmo. André Luiz é um exemplo disso. O espírito André Luiz, ele era um médico, um bom médico. Não fez assim grande diferença no mundo. Desencarnou com câncer de estômago. E também com sífilis, porque ele gostava de beber, ele gostava de comer, ele gostava de ir em prostíbulo, foi para o mundo espiritual, ficou 8 anos no umbral, deu para ver que não é de graça, né, que ele ficou, 8 anos no umbral, e os espíritos gritando, suicida, 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 e ele sofrendo, o estômago sangrando, barba crescendo, roupa rasgada, aquele sofrimento no umbral, até que quando ele se lembrou, que ele podia fazer uma prece, acreditar em Deus. Ele se conectou com aqueles que queriam ajudá-lo, mas ele não deixava. Então, o ministro Clarencio veio até ele, o resgatou do umbral e levou para a colônia de Nosso Lar. Que tem um filme que todos podem assistir, que é muito claro, dá para aprender bem, como é uma colônia espiritual, mas não tem só Nosso Lar no planeta, viu, gente? Porque todo mundo acha, morrer, eu vou para Nosso Lar. Não vai. Nosso Lar fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Cada local tem uma colônia espiritual. Cada local tem uma colônia espiritual. Então ele vai para o hospital para se recuperar, para recuperar seu corpo espiritual, para se adaptar à vida de espírito, porque ninguém se prepara para a morte. Ninguém se prepara. Imagina, não fala nem da morte com medo de morrer, mas vai morrer. Todos nós vamos morrer, bater as botas, vestir o paletó de madeira, falecer, desencarnar, ir para 7 palmos. Tem um monte de sinônimos, deve ter uns 100 sinônimos. Todos nós, mas ninguém se prepara. Para que eu vou me preparar? Aí chega no mundo espiritual como estrangeiro, que chegou numa terra estranha, que não sabe qual a alimentação, qual a vestimenta e qual o clima que vai encontrar. Aí são muitas vezes semanas, meses e anos de adaptação. E ele precisou de muito tempo de adaptação. Só que o que acontece? A gente já é chato naturalmente. Quando a gente está doente, a gente é mais chato ainda. Vocês já notaram? Que a gente fica insuportável. O bom fica maravilhoso, doente. O péssimo fica pior. Aí ele acorda de algum tempo, depois de algum tempo, e ele foi médico na Terra.
Mas ele não era médico do mundo espiritual, ele não conhecia a medicina do espaço. E para a medicina do espaço ele não servia nem para ser faxineiro. Quando Clarencio se aproxima dele, pergunta: e aí, tudo bem, André? Vai benzinho, André? Nossa, o que ele fez? O que a gente faz quando a gente está doente e mal-humorado? Isso aqui é uma porcaria, esse hospital não serve para nada. O enfermeiro vem, em vez de me dar um medicamento, me dá um copinho d'água, colocando a mão em cima do meu ventre e não resolve nada, nem sei o que ele está fazendo. Não deixa o familiar vir me visitar, não vejo um aparelho para fazer raio-x, não vejo fazer exame, não fazem nada aqui, eu não conversei com nenhum médico. Que absurdo, que hospital é esse? E falou, reclamou. Nossa, mãe do céu. Aí Clarencio, com paciência, esperou ele terminar de falar. Falou, terminou? Aí quando ele vomitou tudo, ele falou, terminei. Aí ficou aliviado, né? Aí Clarencio disse o seguinte: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Disciplinar os lábios. É interessante que a Luciana falou sobre o curso do passe, que eu achei maravilhoso, que tem 6 meses, não é curso miojo, que tá pronto. Estuda, aprende. E nós vemos que muitas vezes nós vamos numa casa espírita, tem um tipo de passe diferente do outro, é porque não tem só um padrão de passe, tem mais de 20 tipos de passe diferentes. Então cada casa utiliza um tipo específico de passe e padroniza para aplicar. Todos eles fazem muito efeito, mas são variados e a casa vai decidir que passe aplicar. Por isso tem que fazer o curso. Ninguém nasce sabendo e muitos acham que sabe, é a tal da meia-verdade. Eu já fui coordenador de curso de passe da União Espírita de Piracicaba, já fui professor e também sou aplicador. Um dos passes que o André Luiz fala em suas obras, mas que não é muito utilizado no dia a dia, porque não é prático, é o chamado sopro curador, em que a pessoa sopra no outro. Sabe quem aplicava passe assim, gente? Os egípcios. Eles aplicavam o sopro curador. Existem os médicos na Idade Média, que eram chamados médicos, não vou lembrar o nome, como que se dava o nome para eles. Aliás, reis, eram reis que tinham toque de cura. Reis que tinham toque de cura. Além do toque, eles também assopravam na doença das pessoas e curavam. Então é o sopro curador. É um tipo de passe. Só que a espiritualidade, os espíritos superiores orientam que para você aplicar esse passe, você tem que só falar o bem. Porque senão, você vai vomitar na outra pessoa toda a sua energia negativa. É lógico, você não vai ficar soprando os outros na câmara de passe, né? É um passe específico, que tem um objetivo específico, mas é um tipo, é o sopro curador. Imagina, a maioria não poderia nem fazer perto da outra pessoa, então, né? É complicado. Por isso que a nossa palavra, ela tem de ser impecável. Ah, eu não consigo. Vai melhorando aos poucos. Pare de falar desgraça hoje. Você fala 20 palavrão por dia, fale 10. Se você xinga metade. Vai melhorando dia após dia. São etapas, é um processo. Não precisa ser de uma hora para outra. Mas a gente tem que começar uma hora. Senão, como vai ficar esse mundo? E tudo aquilo que a gente fala se transforma em forma de pensamento. Fica no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na psicosfera do planeta. Por isso que tem vezes, em períodos bárbaros, de festas difíceis, festas complicadas ou de pensamentos inferiores, momentos de eleição, de polaridade política, etc., fica pesado, quase você não consegue andar na rua. São as formas de pensamento negativo. Aí sabe o que Deus faz? Manda chuva, manda raio, manda trovão, porque os raios destroem as formas de pensamento negativo. É por isso que ao término de uma chuva, que teve bastante raio, além de limpar os venenos que estão no ar, os gases insalubres que estão na atmosfera, também limpam a psicosfera das formas de pensamento negativo. Aí todo mundo sai na rua depois da chuva, está aliviado, está tranquilo, que limpou mesmo, porque senão a gente tinha ficado louco, se não fosse recurso de Deus para a terra. Nossa palavra e o nosso pensar. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Nada.
E isso não é uma questão mística, religiosa, uma questão de fé, não levar nada para o lado pessoal. É uma questão de inteligência. Para vocês verem que a gente é burro, né? A gente é burro. Né? Porque a gente destrói a nossa vida porque a gente se acha demais. Nós nos achamos muito maravilhosos. Não é assim? Ninguém pode falar um dedo da gente, que a gente se ofende. E o pior de tudo, que a psicologia profunda diz que aquele que se ofende com uma ofensa está concordando com ela. Então eu estou dando um atestado que é verdade que o outro está falando quando eu me ofendo? É ou não é? Quem sabe que é mentira, passa adiante. Se a gente fosse se defender de tudo que falam da gente, a gente não daria conta, porque tem coisas que os outros falam na intimidade, a gente não fica sabendo. Quantos amigos batem na nossa costa? Ê, amigão, a hora que você sai, tchau, enfia umas 3 facas. Nem o morto a gente respeita. O espírito mal esfriou no caixão, os herdeiros já estão querendo dividir a fortuna, falando mal dele. Graças a Deus que partiu, não aguentava mais. E tem uns que, olha, antes tarde do que nunca. Não, antes tarde nada. Era para ter ido antes, porque olha, Jesus amado, para você aguentar é difícil. Então nós não respeitamos ninguém, nós nos ofendemos com tudo, tudo. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos o sol. O sol. E os outros são planetinhas orbitando ao nosso redor. Nós somos os planetinhas orbitando ao redor de um sol. Esse sol é Jesus. Ou, como Roberto Carlos diria, essa luz só pode ser Jesus. Lógico. Porque é em torno dele, como modelo e guia da humanidade, que nós deveríamos vicejar, que nós deveríamos andar, que nós deveríamos respirar, que nós deveríamos falar e que nós deveríamos trabalhar incessantemente. Mas nós estamos preocupados com picuinhas. Nós estamos preocupados com complicações. Eu vi essa semana algo que eu fiquei boquiaberto. Enquanto inúmeras pessoas morriam no litoral norte, com as enchentes, com os desmoronamentos, na Turquia, acho que passou o número de 40 mil mortos, na Turquia e na Síria, com os terremotos. Alguns deputados da bancada evangélica, não estou falando contra os evangélicos ou católicos, eu não estou falando sobre isso, mas especificamente da bancada evangélica. Eles estavam preocupados com o samba enredo da Gaviões da Fiel no Carnaval de São Paulo. Porque eles fizeram um sincretismo religioso que Jesus seria Oxalá. Acharam um absurdo, fizeram um documento, disseram que ia processar Gaviões da Fiel, porque onde se viu comparar Jesus com Oxalá. Puxa, como é, isso é, eu vou falar, é burrice também, gente, vocês desculpem falar. Mas só saber um pouquinho de história da religião já evitava tudo isso. Para quem não sabe, o candomblé veio para o Brasil junto com os escravos, que os cristãos trouxeram a força aqui para o Brasil. Só 6 milhões que vieram. Por isso que no Brasil, lá na Bahia especificamente, é o lugar que tem mais negro depois da África. Lógico, né? Eles foram presos, trazidos para cá. Aí eles trouxeram a sua fé. Só que o senhor de engenho não deixava ele ter fé, porque você não podia só destruir a pessoa, você tinha que destruir a alma dela e a crença dela. Aí eles tinham que fingir que estavam adorando os deuses do Senhor, adorando deles. Então o que aconteceu? Isso se chama sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Então eles pegavam os deuses deles, por exemplo, Oxalá, que seria o segundo na ordem dos deuses da Umbanda, do Candomblé, eles fizeram o sincretismo com Jesus. Jesus não é o segundo, o primeiro não é Deus? Eles fizeram o sincretismo de Deus com Zambi. E aí, cada santo do Candomblé com um santo católico. Aí o senhor falava, virou cristão. Virou nada, era o próprio Candomblé, que eles adaptaram. Isso chama sincretismo religioso. Aí nasce a Umbanda. Foi assim que nasceu a Umbanda. Eu sei disso porque eu já fui umbandista. Eu posso falar porque eu trabalhei na Umbanda. Então isso é uma questão de sincretismo religioso, não é desrespeito.
Então quem fala contra isso é a pessoa que não estudou. Que é mais fácil você tirar pedras do que você estudar. Você quer conhecer as coisas? Tem um negócio que tem 28 centímetros de altura e 22 de largura. Que tem um monte de folha dentro, chama livro. Você vai lá, estuda, você aprende as coisas. Aí, ao invés de se preocupar em reconstruir o país que está destroçado, fica se preocupando com bobagem, se preocupando em ofendendo a religião alheia. Vamos respeitar as crenças alheias. Vamos ter amor e respeito. Isso é uma bobagem. Somos todos seres humanos em busca da perfeição. Cada um com sua crença, cada um com seu objetivo. Aqui é uma casa espírita, mas vem pessoas de diversos núcleos religiosos. Católicos, não católicos, evangélicos, budistas, hinduístas. Não está lá um cartaz na frente do centro espírita, aqui só se admite espírita. Não, nem pergunta qual é a religião de cada um. Ou se não tem. Porque o objetivo é auxiliar espíritas e não espíritas. Por isso que Kardec não disse fora do espiritismo na salvação, na bandeira do espiritismo, ele disse fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade abrange a todos, crentes e não crentes. Então está na hora da gente parar de se ofender com tudo e fazer o que importa para a mudança do nosso planeta, que já passou da hora. Diz a psicologia profunda que a pessoa, quando nos ofende, ela não quer nos ofender. Ela simplesmente está projetando o seu inferno astral. E é verdade. Prestem bem atenção. O homem que trai a mulher. Nossa, mãe do céu. Você pode prestar atenção que esse é o mais moralizador, que é o mais contra as prostitutas, os bordéis. É o moralizador total. E a mulher dele, ele não deixa ela usar roupa curta. Ela não pode olhar para outro homem porque ele morre de medo de ser traído. Então aquilo que ele faz, ele tem medo da esposa fazer. Vocês podem prestar atenção. Porque ele projeta nela aquilo que ele é. Pessoas que mal pararam de fumar, o outro está fumando, para de fumar que isso mata. Mas estava fumando há 10 dias atrás. Quem é ele para falar? Bebe lá seus golinhos, o outro bebe. Não bebe, mas ele bebe. Uma vez procuraram Gandhi, Mahatma Gandhi. Uma mãe procurou Gandhi porque o filho era diabético e não deixava o açúcar de lado. Ela falou, fale com ele. Ele falou, me dê 6 meses. Eu falei, nossa, 6 meses, 6 meses. Ela pegou, foi embora, falou, nossa, 6 meses para dar um conselho para a criança. Depois de 6 meses trouxe a criança, ele conversou. Ela falou, mestre, por que 6 meses? Porque eu adorava açúcar. Como que eu ia falar para ele deixar o açúcar se eu adorava? Eu precisava me desapegar do açúcar para poder ensinar ele como se desapegar. É simples. É simples. Joana de Ângeles diz o seguinte, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu mesmo faço, pois me torna mal. Eu vou repetir. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu mesmo faço, pois me torna mal. Quando as pessoas fazem o mal contra nós, eles vão ter que ver com a justiça divina. É problema deles. Quando nós fazemos o mal, aí o negócio é conosco. É como diz o jovem, né? Aí é nós. Que é nós que vai ter que lidar com a justiça divina. E aí como faz? Por isso, não levar nada para o lado pessoal nos deixa tranquilos, calmos, afáveis. A pessoa que se ofende com tudo, ela está sempre preocupada, ansiosa, estressada, observando, a pessoa está cochichando, ela está querendo saber, será que está falando de mim? Ah, deixa que fale de você, fale de quem quiser. Eu prefiro, parafraseando Divaldo Pereira Franco, de uma certa palestra que ele fez, eu prefiro valorizar o amor dos que me amam do que valorizar o ódio dos que me odeiam. Tem pessoa que valoriza mais o ódio de quem odeia do que o amor de quem ama. E vira uma pessoa chata. E André Luiz, no livro Sinal Verde, asseverou, quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Quantos de nós é um espinheiro? Ah, mas não pode chegar perto que se destrói. Por isso, cuidado. Depois o outro compromisso que é fantástico, não tire conclusões, não faça suposições.
Muitas vezes a nossa vida, ela é infeliz. Só esse compromisso a gente já passa a ser feliz. Só esse compromisso. Muitos de nós somos infelizes por tirarmos conclusões das coisas, por criarmos fantasmas na nossa mente que nunca vão acontecer, por ficarmos ansiosos com situações que nunca vão se dar. E aqueles que criam doenças fantasmas que nunca vão adoecer. Eu conheço pessoa que está lá tomando remédio, mas está doente? Tô. Você está o quê? Estou gripado. A pessoa não tem um sintoma. Você está, mas você não está. Tô e tomando remédio, vou tomar remédio. Mas como que não está doente e está tomando remédio? Não estou entendendo. É a doença fantasma. Quantos têm doenças fantasmas e não tem nada? O problema está aqui dentro. A pessoa muitas vezes quer ter a doença, porque ela sente a necessidade de ser tratada como coitadinha. Isso nós chamamos de doutrina espírita de auto-obsessão. Que fala muito da obsessão, e da auto-obsessão ninguém fala. Quando você se prejudica, se auto-obseda, quando você coloca empecilhos no seu caminho, tirar conclusões é muito complicado. Um homem na estrada, numa highway, lá nos Estados Unidos, andando com seu carro, estourou o pneu. Foi pegar o step para trocar, estava murcho o step. Meu Deus, e agora como que eu vou fazer? Aí ele viu uma casinha, lá era o interior dos Estados Unidos, e lá é uma complicação. O pessoal do interior, porque a gente fala do interior do Brasil, porque a gente acha que o nosso país é um lixo, né? Mas o interior dos Estados Unidos é interior mesmo, é lavoura, é trabalhador do campo, não tem nada. Você está morando lá num sítio, você não tem um mercado perto, você tem que andar 30 quilômetros para chegar no mercado, o máximo você tem a conveniência. Nossa, o Brasil é péssimo. Aqui qualquer lugar tem um mercadinho, né, para você comprar as coisas. Lá não é assim. E lá o povo do interior tem preconceito com os da capital tem preconceito com o interior. É terrível, é terrível. Mas só mostra a tecnologia, né? Lá da Big Apple, né? Do Nova York, mas não tem só Nova York. Lá tem 53 estados, se não me engano. Então, né, a maioria interiorano, com seus preconceitos, suas idiosincrasias. E aquele homem vinha da capital para o interior. Ele viu aquela casinha e tinha um carro parado e falou, aquele homem deve ter um step. Eu vou pedir para ele. Mas eu vou chegar. Ele foi andando. Eu vou chegar e ele não vai querer me emprestar, porque ele é do interior, porque ele não gosta da gente, porque ele não vai querer me emprestar, e porque ele vai me xingar, porque ele vai me ofender. E agora como que eu vou fazer? Porque eu preciso de step. E foi criando um monstro na mente. Quando ele chegou perto do homem no carro, o homem abriu a porta e ele falou assim, por que você não vai me emprestar o step? O homem nem bom dia falou. Mas você está precisando? Eu te empresto, mas você não falou nada para mim. E emprestou o step para ele, seguiu adiante. Mas ele foi criando coisas na cabeça. Conta uma história, o próprio Edivaldo conta uma história que é muito interessante, que faleceu uma trabalhadora da Mansão do Caminho. Um trabalhador da Mansão do Caminho, e a esposa ficou assim, atormentada, precisava preparar o velório. Chamou uma amiga para ajudar, e essa amiga, ela era sabe aquelas pessoas, gente, que se desespera com tudo? Altamente influenciável e sensível, que nós chamaríamos de carpideira. Qualquer enterro que vai, chora, né? Que é aquelas mulheres contratadas no passado para chorar em velório, porque quanto mais chora, a pessoa melhor é. Muitas vezes ninguém gostava, a pessoa estava dando graças a Deus, soltando o jão, e contratava as carpideiras, porque é para alguém chorar. E essa mulher era assim. Ela chamou, fulana, morreu meu marido, morreu. Ela chorava mais do que a viúva. Vai me ajudar, vou te ajudar. Tá bom. Explicou qual velório que era, qual lugar, e a amiga foi. Pegou o carrinho velho dela e foi lá no local. Ela chegou, entrou na sala do velório, aquele monte de gente. Daí ela pegou, viu o caixão, debruçou no caixão, começou a chorar. Por que você foi? Nossa, você era uma pessoa maravilhosa. Aí ela parou de chorar, ela olhou, ela viu que ela não conhecia ninguém que estava lá. Aí ela resolveu olhar para o morto. Ela virou, olhou para ele, vocês me desculpem, mas eu errei de morto. Pegou e foi embora. Ela tinha errado de salão, errado de morto, errado de tudo. Aí quando ela chegou no salão certo, onde estava o amigo dela, a amiga falou, amiga, abraçou, falou, nossa, mas você nem está chorando, é porque eu já chorei pelo morto errado lá, então agora que eu cheguei aqui. Muito complicado.
Então, muitas vezes nós tiramos conclusões, são os achismos, as suposições e somos destruídos. Conta que tinha 2 amigos que eram dirigentes de uma casa espírita, o João e o Sérgio. Amigos inseparáveis, trabalhadores incansáveis. Mas, num certo tempo, o Sérgio começou a ficar meio estranho, sair antes dos trabalhos, alguns trabalhos faltar na casa espírita, parecendo meio preocupado, chegava tarde em casa, o João começou a estranhar. E já começou a tirar a conclusão, esse homem está aprontando, esse homem está fazendo atrapalhada, está fazendo coisa errada. E resolveu um dia seguir o Sérgio. O João foi e seguiu o Sérgio. Seguiu um belo dia, ele saiu do centro, ele viu que ele chegou num prostíbulo. Conversou a entrada, entrou, ficou horas dentro, ele ficou lá fora, esperando, agora eu vou pegar ele, vai ver comigo. É o moralista. Quando o Sérgio saiu do prostíbulo, o João falou um monte. Ele falou, você, um homem de Jesus no prostíbulo, o que você estava fazendo? Estava ajudando uma alma enferma aqui dentro, que precisava de conselho. Ah, que conversa furada, essa hora da noite, todo esse tempo. Você é um mentiroso, que isso? E começou a falar, eu vou entrar para ver o que você estava ajudando. Por favor, não entre. O João falou, já sei, né? Você não quer que eu desvende a mentira? Não. É porque eu não quero que você veja a filha de um amigo muito importante minha que está lá dentro, que eu estava ajudando. Eu vou entrar. Não entre, ele entrou. Quando o João entra, era a própria filha que estava lá, perdida no prostíbulo, sendo amante de um homem que estava abusando e usufruindo dela. E o Sérgio estava tentando tirar ela daquela vida, desligar daquele cafetão, para ela poder seguir adiante, e o pai nem sabia o que estava acontecendo. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o julgamento e com a conclusão precipitada que nós tiramos dos outros. E para finalizar os 4 compromissos, aquele que arremata com chave de ouro. Em qualquer situação, dê sempre o melhor de si. Outra coisa que está faltando no mundo é, gente, dar o melhor de si. Eu vejo por aí pessoas fazendo a metade ou nem a metade do que poderiam fazer, fazendo de qualquer jeito aquilo que poderiam fazer. Tanto em suas profissões, como nos seus entretenimentos, como na família. A pessoa que vai lá e faz com o gasto. Ou como diz, né, empurra com a barriga. E acha que tá bom. Tem um poste queimado na frente da casa, a pessoa olha e fala, olha que coisa, ninguém vai fazer nada. Aí vem outro vizinho e fala, tá queimado, mas ninguém vai fazer nada junto, os 10 vizinhos, ninguém liga para a companhia. Um bando de preguiçosos, né? Essa frase, ninguém vai fazer nada, é porque você não quer fazer nada. Você quer que os outros façam. Está no momento grave do mundo da transição planetária, que nós temos que arregaçar as mangas e fazer a diferença. Não só frequentar núcleo religioso, frequento uma vez por semana, estou salvo, ó Senhor. Não está salvo, filhinho. Não está. Se você não se transformar, se você não se modificar, se aquilo que você aprendeu não fez diferença dentro de si, e você não é uma pessoa melhor, meu filho... É o que Jesus disse, a separação das ovelhas e dos cabritos, do trigo e do joio. Tá nós, não? E a gente é o quê? O trigo ou o joio? Muitos de nós é o joio e adora. O joio é erva daninha que parece com o trigo, que se confunde na plantação. O Espírito Ramatiz diz que no passado, nos locais em que era plantado trigo, a pessoa do sítio do lado plantava o joio junto para destruir a plantação daquele e ele ganhar dinheiro. Porque até crescer os dois são iguais. Só que daí que cresceu, o que acontece? Você vai arrancar, você não pode arrancar porque as raízes se entrelaçam. E se você arrancar o joio, você arranca o trigo também. Então você tem que tomar muito cuidado, tem a hora certa, o trabalho certo para poder separar um do outro. Pegue na internet, tem a foto do trigo e do joio novo e mais velho, a diferença que eles ficam. Mas no começo é tudo igualzinho. E a gente é o quê? O trigo ou o joio? No começo é tudo igual, tudo criado igual, né? Por Deus, simples, ignorante. Mas é depois. Uns vão ser trigo, reluzentes, dourados, como o cabelo do Pequeno Príncipe.
ou vão ser o joio, uma desgraça, que é nos pedaços murcho, que é o que fica o joio. Dar sempre o melhor, mas você entender que não é o melhor para sempre. Eu vou fazer agora o melhor, vou ser Jesus, 2 segundos. Não, é dar o melhor hoje, sabendo que esse melhor vai mudar. O melhor meu hoje vai ser inferior ao melhor meu de amanhã, e assim por diante, porque eu evoluo. Então as minhas virtudes também vão evoluir, as minhas qualidades vão evoluir, a minha capacidade vai aumentar. Então eu vou poder fazer mais e melhor, a não ser que eu estacione, mas daí a vida me obriga a crescer através da dor. Aí o pessoal reclama, culpa Deus, culpa os espíritos, culpa Jesus, culpa Xangô, culpa Oxóssi, Oxalá, culpa quem quiser, menos a si mesmo. Por isso que quando você dá o seu melhor, você evita sentimento de culpa, a autopunição e o arrependimento. Se é algo que faz os espíritos ficarem atormentados no mundo espiritual e num processo de um transtorno mental gravíssimo, que já começa na Terra e que no mundo espiritual, no umbral, o espírito sofre muito, são as viciações mentais, o chamado monoideísmo, que a pessoa fica com o pensamento fixo só numa ideia. Geralmente é o sentimento de culpa. A pessoa que não consegue se perdoar. A pessoa que não consegue seguir adiante. O sentimento de culpa vai devorando a pessoa. Devora em vida. Quantos morrem de câncer? Quantos têm infartos? Quantos têm AVC? Porque desenvolveram o sentimento de culpa, porque não fizeram o que deveriam fazer. Quantas pessoas que foram ruins com seus familiares, daí a pessoa morre. Fala, ai meu Deus do céu, e agora? Morreu, o que eu faço? Eu lembro uma vez, eu fui no cemitério, Parque da Ressurreição, levar minha sogra. E lá não é o túmulo normal, né? Só a lápide é no gramado. Eu vi uma mulher colocando uma carta em cima de um túmulo. É lógico que o que ia acontecer, né? Bateu um vento, a carta saiu voando. Eu falei, vou pegar. E vou saber lá de qual túmulo que é agora essa carta. E no pegar, só estava escrito assim, me perdoe, eu estou sofrendo muito. Ela não conseguiu falar em vida. Ou não teve coragem de falar em vida. Aí escreveu uma carta. Se ela fosse espírita, ela sabia que era só pensar que o espírito ia receber. Mas você vai esperar a pessoa morrer para você ser bom? Sabe? Era feliz e não sabia. Tinha e não dava valor. Quantas vezes trocamos o certo pelo duvidoso? Porque não demos o nosso melhor. Sabe, a gente acha que parente é obrigado a aguentar o nosso amargor, o nosso negativismo. Sabe outra coisa? A gente faz uma coisa muito feia. A gente tem um jogo de prato em casa para visita e outro para usar no dia a dia. No dia a dia é uma tranqueira velha caindo aos pedaços, quebrado, colado, muitas vezes, com durepox. Vamos comer nesse. E da visita? Nossa, você não vai visita em casa, nunca usa. É aquele lindo, maravilhoso, tem uma vontade de usar. Não pode usar, é para visita. Então, para visita é o melhor. E a comida? Vai comprar na padaria, aquele doce que você nunca comeu. Pega aquela comida que você nunca viu. Aí é para visita, aí a gente come o que? Come o que tem aí. Por que a gente não se dá o presente, aquilo que a gente tem vontade? Usa os melhores pratos, as melhores panelas, as melhores roupas para o dia a dia. Só uso quando for sair, então se não sai, nunca usa. Um homem, um menino, um filho, deu presente para a mãe, um vestido lindo. A mãe falou, vou usar quando tiver uma coisa importante acontecendo. Nunca usou o vestido até que morreu. Sabe quando usou? Colocar no corpo dela para enterrar no caixão o vestido. Aí usou, né? Mas aí já foi. Dando o melhor de si, nós seremos felizes. Nós teremos a consciência que a gente fez o melhor do melhor. Ao término do trabalho, por mais cansativo que seja, a gente vai ter a grandeza de dizer, de asseverar, eu dei o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Não é gostoso isso? No trabalho, você cumprir a sua parte. O pregador fez o maior esforço para tocar o coração das pessoas e ir ao coração de simples e intelectuais, de justos e de injustos. Isso é a grandeza que nos move. Poder fazer o melhor. Não façamos pela metade. Não nos permitamos fazer essa bobagem de fazer as coisas pela metade.
Quem vive pela metade já morreu e não sabe. E quem abre mão do tempo, quem perde tempo, é porque tem tempo demais para ficar perdendo com ilusão. E outra coisa, o Espírito de André Luiz diz que aquele que mata o tempo não é homicida, é suicida. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Criador incriado, Jesus divino Rabi da Galileia, bons espíritos, nós agradecemos pelas benesses da noite, pelo aprendizado, pela oportunidade de estarmos aqui neste núcleo bendito, para termos com os encarnados, com os desencarnados, para recebermos as boas vibrações, o carinho, o afeto, e por termos a oportunidade de sairmos daqui em melhores condições em que entramos. Auxilia-nos, Pai, para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente, e que acima de tudo seja feita a vossa vontade, Pai, não a nossa, que assim seja. Obrigado.